Oi, tudo bem? Ana Laura falando aqui e eu vou compartilhar contigo um pouco da minha experiência de como que eu tô usando o Gemini, na verdade os Gens, dentro do Google Workspace, naquele painel lateral. Sabe que eu tenho achado cada vez mais difícil compartilhar as coisas que eu faço utilizando o Gen e o Gemini como um todo, porque aos poucos a coisa começa a ficar tão normal e tão corriqueiro que parece que aquilo que eu tô fazendo já não tem mais, tipo, novidade. Mas eu lembro daí que de repente tem alguém que ainda não tá fazendo isso e que pode ser uma novidade para alguém. Então, bora lá. Eu tenho trabalhado muito de forma online, em arquivos de documento, apresentações Google, planilha, enfim. E o que eu tenho feito na minha prática do dia a dia, tanto na parte de gestão de projeto quanto na parte pedagógica de sala de aula, elas têm se casado muito. E aí é uma questão muito de aproveitar o tempo, aproveitar recurso e otimização de tempo e recurso, né? Desse pacote de serviços assim. E para isso eu tenho usado então o painel lateral do Gemini, que está dentro do Workspace. Mais especificamente, o que eu mais tenho utilizado assim de longe, com certeza, é o do Documentos Google. Então, hoje em dia, se eu preciso criar qualquer coisa não, mas uma boa quantidade de coisas que são corriqueiras e que eu criaria direto lá numa conversa com o Gemini, ao invés de abrir o Gemini e falar, vamos criar tal coisa, não sei o que, não, eu não faço isso mais. Primeira coisa, se é uma tarefa que vai repetir várias vezes, que eu vou ter que fazê-la por muito tempo, assim, e muito tempo pra mim já é 3, 4 vezes a mais, eu já penso, não, então eu já vou treinar aqui um Jane pra fazer exatamente como eu quero. Então eu já treino um Jane, já crio um Jane, um assistente, eu falo que eles são os meus assistentes, eu já crio um Jane específico para aquela tarefa. E aí, quando eu vou abrir o painel lateral, ao invés de eu abrir uma conversa, um chat rápido, eu abro com o Jane, porque eu percebi que a qualidade da resposta é muito melhor. Quando a gente abre só o painel lateral numa conversa de Gemini dentro do documento, da planilha, enfim, da apresentação, eu sinto que conforme vai passando as conversas, ele vai ficando, parece que meio burro, assim. A resposta não é tão boa. Ele lê o arquivo, ele faz análise, aí ele responde, mas lá pela segunda, pela terceira conversa, ele já começa a ficar meio que preguiçoso. E aí, quando usa o Jane, ele fica menos preguiçoso, então a resposta é mais certeira. E aí, como é que eu tenho utilizado isso? Então, vamos lá, uma questão bem prática, bem mão na massa mesmo. Utilizei no preenchimento de uma estação de aprendizagem, que é um projeto que a gente faz na escola que eu trabalho, todos os anos. O edital é gigante, tem um monte de informação que tem que colocar, é em grupo, tem que cruzar documentos e arquivos feitos durante o ano, tem que cruzar relatório, tem que gerar mais documentos, tem que cruzar habilidades e competências, tem que cruzar BNCC, tem que cruzar um milhão de coisas. E aí todo ano é um Deus nos acuda de quem é que vai preencher o arquivo. Esse ano eu falei, deixa comigo, preenche esse negócio. Eu tenho Gemini aqui na minha conta Pro, deixa comigo. E aí foi isso, eu criei um Jane que ajudou a gente a preencher, na verdade ele virou nosso amigão na escola, compartilhei com a geral, falei, gente, esse aqui é o Gemini, que é o Jane que vai ajudar a gente na SA, é o Jane da SA. E facilitou demais. Não que ele fez toda a tarefa pra gente, mas sabe aquela tarefa repetitiva, aquela que não tem que ser a sua mão de obra fazendo, aquela que você, eu sempre falo que não tem que ser a hora a cara fazendo, que pode ser um estagiário, que pode ser uma IA treinada pra isso. É essa que ele faz. Então eu treinei ele e ele foi me trazendo as informações. E aí eu dizia assim, ó, beleza, agora tá feito. Agora a gente vai fazer uma revisão para ver o que tá faltando e gera um checklist para mim. Então, ele não só me ajudou a preencher a partir de informações que eu repassei dentro daquele Jane, como ele me ajudou a fazer um checklist de verificação de tarefas e criação de prazos. Então, ao invés de eu ficar ali na primeira camada, que é a conversa com o Gemini de entender uma tarefa, eu treino um assistente, o assistente me ajuda dentro do arquivo diretamente, eu ativo ele dentro do arquivo que eu quero trabalhar, e ali naquela barra lateral a gente vai conversando e eu vou preenchendo o arquivo. Terminou de preencher, eu falo, agora revisa, de acordo com o padrão que eu te treinei. E aí, numa outra pegada que eu tô trabalhando também, que é numa gestão de projeto, eu tenho que criar comunicados semanais. E, cara, fazer comunicado semanal é um negócio, chega uma hora que você fala assim, ai, o que eu vou escrever nesse texto dessa vez? E aí o comunicado sempre tem um eixo temático, tem uma tarefa, tem um material de base que ele vai gerar a partir daquele material de base o comunicado de encontro, enfim. E aí ao invés de eu ficar quebrando a minha cabeça toda vez,
ficar pensando nos detalhes do texto, para não ficar também sempre o mesmo texto amarrado, o que que eu fiz? Eu criei um Gen que me ajuda a criar esse comunicado semanal de acordo com a cultura, de acordo com os hábitos, de acordo com o padrão que eu precisava que ele me ajudasse a criar. Aí ele cria, depois eu só passo revisando e dizendo, não, aqui não tá bom, aqui a gente vai melhorar aqui. E aí aos poucos ele foi pegando o meu jeito também, ele tá muito melhor do que estava lá no início. Então, o que que eu posso dizer é que quando a gente une aquela lateralzinha ali do workspace com um Gen bem treinadinho, aquele nosso trabalho que é repetitivo, ele pode ser feito por essa ferramenta, ele pode agilizar muito o processo, e aí fica pra gente o trabalho justamente que é o que exige o teu conhecimento específico, que é o que exige a tua curadoria, o teu vocabulário, o teu cuidado de revisão, o teu olhar pedagógico. Mesma coisa plano de aula, eu tive que fazer um plano de aula esse ano, o que que eu fiz? Eu criei um Gen, ativei na lateral e falei, ó, recebi esse modelo de plano de aula aqui, me ajuda a preencher, porque tá dando muito trabalho. Me ajuda a pensar aqui quais são as habilidades, competências e tal. O que que eu vou linkar desse conteúdo. Compartilhei materiais dos anos anteriores. Eu falei, ó, eu vou fazer esse projeto, essa atividade. Eu quero trabalhar com esse modelo. Compartilhei meu portfólio. Então, o que que eu fiz? Ele não criou do nada. Ele não criou de vozes da cabeça da internet. Ele criou a partir da minha experiência. E aí ele pega essa minha base que eu tenho de regras, de limites, de tudo que eu preciso que ele tenha esse perfil e vai me ajudando a analisar. Mais uma ideia aqui que eu estou usando esse Gen, essa lateral, fui participar de um evento. Eu queria me inscrever para um congresso e fico devaneando sobre várias áreas. E aí eu falei, tá, agora você me ajuda a selecionar dessas conversas que a gente teve aqui nos últimos tempos, né? Esse é meu Gen de robótica, é a Rose. Eu falei, Rose, me ajuda a ver aqui, ó, a Rose e o Bey. Eu falei, me ajudem a ver aqui o que que eu posso levar para esse congresso. O edital tá aqui, me ajuda a selecionar o que que faz sentido, que palestra, que formação. E aí eles me ajudaram a selecionar duas formações e eu inscrevi as duas formações, agora estou esperando o resultado, espero que dê certo, né? Mas a ideia em si de sistematizar o que a gente faz, o que a gente trabalha, de ser essa mão de obra que faz a curadoria junto com a gente, é uma mão na roda, que tá ali, ó, facinho pra gente trabalhar. Então é isso. Essa é a minha dica de uma coisa que pra mim já é óbvio, mas que talvez você ainda esteja só na conversa com o Gemini, só lá pensando num prompt que dá uma dor de cabeça enorme para fazer, se preocupando com o que está colocando. Enquanto você pode ter um Gen treinado para cada situação, ativado na sua slide bar e na sua barra lateral do Google Workspace ali do documento, planilha e apresentações Google.